Oi? Oi, boa noite, Mara. Agora sim, agora estou ouvindo bem, tá tudo bem. Você também está ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem. Então, a Cris, posso te chamar de Cris, né? Ah, Pode, claro que sim. tudo bem? Então, para quem não me conhece, né, eu sou Mara Garça, aqui de Santa Cruz do Sul. Sou influenciadora, estrategista digital e de negócios, mentora, consultora e hoje empreendedora digital. Desde que começou a pandemia, muita gente teve que se adaptar, se reinventar e digamos que eu vim muito forte para o mundo digital. E estou agora, né, num processo aí divulgando o grupo de mentoria sistêmica com a Elcis Perdião, que vai acontecer agora em junho. É muito interessante, são encontros ao vivo, onde vão ser abordados vários assuntos interessantes também voltados ao autoconhecimento, né, e outras pautas aí que está no meu Face, no meu Instagram, e convido as pessoas a conhecerem, que é bem interessante. Também ela vai tratar de constelações e esses aspectos hoje de interesse aí de transformação pessoal e profissional. Para quem está travado, né, que tem alguma questão importante a resolver, eu sugiro e indico, né, o grupo Mentoria Sistêmica que vai acontecer agora ainda em junho. E tratando de autoconhecimento e tudo mais, trouxe aqui hoje para falar disso um pouco e muito mais a Cristine, né, a Cristina Toneto, lá de Tapes, que tem aí uma abordagem bem interessante nesse momento aí digamos, ainda estamos na pandemia, né? Não acabou. Até parece que ela está se acelerando um pouco de novo. E, enfim, mas vamos lá, vamos tratar do ser, né, do espiritual, que é muito importante para manter o equilíbrio, para organizar as ideias, para ficar em paz. Então, Cris, eu gostaria que você então se apresentasse e abordasse aí o conteúdo para todos nós que estamos aí, né, conectados contigo. Boa noite, é contigo. Estou vendo ali muitos nomes conhecidos. Muito obrigada por disponibilizarem um pouco do seu tempo para estarmos juntos aqui. Eu sou Cristina Toneto, moro aqui em Tapes, né, aqui Rio Grande do Sul, às margens da Lagoa dos Patos, um lugar encantador, um lugar lindo. Até deixo o convite, venham conhecer Tapes, porque também é aqui em Tapes que nós pretendemos construir a Casa do Chico. É uma entidade, uma OCIP, que visa desenvolver projetos com crianças, adolescentes e jovens, e vai ser a nossa contribuição para um mundo melhor. E falar em Casa do Chico, nesse momento, não tem como não falar do livro Quando as Almas se Reencontram, né? É um romance mediúnico que recebi a honra de receber do meu mentor Tiago. Eu sou espírita, né? Com uma mediunidade mais acentuada para a psicografia, e então conseguimos fazer uso disso para conseguirmos os recursos para a construção dessa OCIP, pelo menos para iniciar a construção. Então, a gente está fazendo aí um trabalho de divulgação para que chegue a mais pessoas e que possam se interessar em adquirir. Aqui em Tapes tem um monte de lugares que estão com os livros à disposição, e eu mesma, né? E contigo, Mara, em Santa Cruz do Sul Tia também Cruz. temos, né? Temos livros aí para serem adquiridos. E dentre vários assuntos, aspectos filosóficos, espirituais, que são abrangidos neste livro, estão dois que vêm a calhar com o momento que nós vivemos. Porque é muito difícil encontrar uma pessoa que desde o início da pandemia não tenha se perguntado por que está acontecendo isso. E também se pergunta de forma mais veemente: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu tenho que fazer aqui?
porque a gente foi educado para as coisas da vida. Comemora-se nascimento, comemora-se cada aniversário, mas quando chega a morte, ela nos pega sempre de mau jeito. A gente ainda não consegue compreender a morte como sendo apenas uma passagem, já que nosso espírito é eterno, né? Nós não morremos, morre o corpo físico. E falar na morte também parece ainda ser meio que um mito, né? A gente prefere deixar para lá. Vamos viver, né? Que é o que a gente diz. E questionamentos surgem. E quando nós falamos em autoconhecimento, é um dever que a gente tem para com a gente mesmo. Como é importante a gente encontrar dentro da gente o nosso eu, que por vivermos no automático, a gente vive os dias correndo, e mesmo com essa restrição de distanciamento, a gente acha de se ocupar de tal forma que a gente não vê o tempo passar. E então, olhar para dentro de nós, buscar aqui dentro aquilo que parece estar deslocado, aquilo que parece estar com aquele famoso vazio existencial. Os motivos que nos levam a ficar nessa situação são externos, né? São os acontecimentos que vêm de fora para dentro, mas é aqui dentro que nós precisamos ver e compreender a necessidade que nós temos, do respeito que nós temos a nós mesmos. A gente tem que se respeitar, a gente não pode se violentar com valores e com coisas que não vão em favor daquilo que nos faz bem. Então, nós precisamos olhar para dentro, exaltar as nossas qualidades. A gente tem tantas qualidades, cada um de nós tem uma capacidade incrível, tem uma força gigante. A gente tem que ser também bom com a gente, perdoar aquilo que erramos, deixar para trás, despir-se do homem velho, fazer essa reforma íntima e buscar compreender que a todo instante nós temos a capacidade de modificar, de modificação para melhor, né? De sermos cada vez melhor, ver as nossas imperfeições, porque nós temos um hábito muito feio, que a gente só entende depois, de atribuir aos outros, né, culpa, responsabilidade sobre aquilo que nos acontece, atribuir ao que é externo, atribuir aos outros, quando na verdade nós temos um artal sobre as nossas ações, nós sempre devemos responder pelos nossos atos. Nós precisamos olhar para dentro de nós com uma visão otimista, com ânimo, dando força para a gente mesmo, porque quando a gente consegue encontrar essa força que é capaz de fazer essa modificação interna e a partir dela para o exterior, e as coisas começam daí a acontecer dessa forma, é muito importante. Nós falamos, né, vamos falar do autoconhecimento e da expansão da consciência numa visão espiritualista. Pois bem, espiritualista é aquela pessoa, né, que crê em Deus e que crê que além do corpo físico existe algo a mais, né? Crê em Deus, crê na existência da alma. Isso é espiritualismo, que contrapõe ao materialismo, onde as pessoas só acreditam vendo, onde as pessoas acreditam somente no que é a parte física e desconsideram quaisquer outras influências na vida. Quando Kardec codificou a doutrina espírita, ele disse: todo espírita é espiritualista, mas nem
todos os espiritualistas são espíritas. Então, nós temos outros segmentos, temos outros aspectos, mas o que faz, e eu falo como espiritualista espírita, né? O que faz com que a gente expanda a consciência, o que faz com que a gente resolva olhar para dentro de nós mesmos são alguns esses pilares de sustentação, né? Que a gente faz questão sempre de trazer com a gente muito presente, que seria Deus existe, né? Não importa o nome que você dê a Deus, tem Alá, tem, enfim, outras nominações. Pessoas não estão conseguindo acessar. Não entendi por quê. Ué? Realmente não entendi por quê, né? Mas, enfim, vamos continuar. Então, quando a gente crê nessa força superior, que existe um ser superior, Deus, né? O Criador não criado de todas as coisas, a imortalidade da alma, que a gente não morre, nosso espírito é eterno, tem a pluralidade dos mundos. Hoje é difícil que alguém dessa consciência diga que o planeta Terra é o único no universo, né? A gente sabe, a ciência está mostrando, existem outros mundos. Então, não somos só nós, e nós temos também a capacidade da comunicabilidade com os espíritos, a comunicabilidade com esse mundo invisível. E isso também já temos mostrado aí, principalmente Chico Xavier nos mostra lindamente através de mais de 500 obras, né, trazidas do mundo espiritual, para que a gente possa evoluir. E então, a gente também sempre tem que pensar assim, você não precisa ser espírita para usar dessas técnicas, dessas formas, dessas falas que a doutrina dos espíritos traz para a gente se conhecer. Você procura uma terapia, você procura um psicólogo, um psiquiatra, você procura aquela pessoa que consiga fazer com que você se volte, né? Sem muito, digamos assim, tem muito estrago, você se volte para dentro de si e tente compreender o teu lugar no mundo, quem é você, qual é a tua contribuição para ti e para os outros, né? Essa é a questão do autoconhecimento. Eu acredito que a partir do autoconhecimento vem outras questões, como como é que a gente se vê no universo, como é que a gente se vê no mundo. E aí eu brinco sempre lembrando do mineiro que diz, né, um cotô para um covô. Essa consciência de que existe algo a mais, essa consciência de que o mundo é um todo e que nós somos parte integrante, importante, essencial desse todo. A nossa postura mental em relação a tudo que nos cerca agrega valor positivo. Então, nós temos a necessidade de compreender, nós precisamos compreender que nós fazemos a diferença. Quando, em primeiro lugar, nós arrumamos aqui dentro de nós, e aí temos aquela estabilidade emocional, aquela tranquilidade de saber que a gente está aqui por algum motivo, a gente está aqui porque tem uma contribuição a ser dada. Nós olhamos para o mundo, expandimos esse olhar e tomamos consciência de que não viemos a passeio, de que nós precisamos da nossa contribuição ao mundo. E se formos encaixar tudo isso dentro de uma visão espírita, nós teríamos muitas passagens do Evangelho que nos dizem e que nos mostram isso. Às vezes eu fico pensando, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, né? Mas eu acho que é o menos lido.
também. Porque se nós dessemos uma atenção, principalmente ao Novo Testamento, que é da vinda de Jesus para cá, e prestássemos atenção em vários dísticos, em várias máximas, nós saberíamos que isso não é assunto de agora. O autoconhecimento, a expansão da consciência. A gente tem ali, 450 anos antes de Cristo, a gente tem lá o famoso, né, conhece-te a ti mesmo, o oráculo de Delfos, na Grécia. Poxa, se perguntar como é que eu tenho que fazer para ser feliz, como é que eu tenho que fazer para encontrar o meu espaço, para me sentir bem, para me sentir confiante, conhece-te a ti mesmo. E como fazer para conseguir desenvolver isso? Eu estou citando, são perguntas que Kardec fez no Livro dos Espíritos e que aí vem Santo Agostinho e nos responde de uma forma muito querida. Ele não diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ele diz, faça o que eu fazia. Todas as noites, no final de cada dia, eu repassava os acontecimentos daquele dia e observava se eu falhei em alguma coisa, se eu agi certo, se eu disse a palavra que deveria dizer. E aí fazer disso um exercício diário e daqui a pouco se torna automático, porque a nossa consciência, que é onde habita Deus, ela nos aponta quando nós erramos, né? Quando você foi áspero, ríspido com alguém, não adianta. Se você for repassar aquilo no final do dia, você vai perceber, não, ali eu poderia ter falado diferente, ali eu poderia ter agido de forma diferente. Então a gente tem muitas passagens no Evangelho que nos fala o conhece a ti mesmo, a reforma íntima, né, que é essa modificação, fazer uma reforma, e a gente pode fazer uma analogia a uma reforma numa casa, dá trabalho, da poeira, da sujeira, mas quando a gente pensa no resultado final, a gente, né, fala, não, vamos continuar reformando. Despir-se do homem velho, deixar para trás tudo aquilo que não faz, que não agrega mais, que te faz mal. Ajuda-te que o céu te ajudará. E nisso tem uma questão espiritual muito importante. Quando você adquire uma postura mental positiva, quando você compreende que as tuas ações têm importância de forma grandiosa, tuas palavras e pensamentos, aproximam-se de nós espíritos benfazejos, espíritos benfeitores, que comungam, que se afinam com a nossa postura mental. E isso tudo é energia, a lei da atração. Assim como quando você resolve cair, sucumbir, achar que está tudo perdido e começar a pensar de forma muito negativa, você atrai da mesma forma para perto de ti irmãozinhos com menos luz, né? Irmãos que também vivem nessa frequência negativa. Isso é bastante importante. A gente tem também lá, imagina isso, há 2021 anos já foi dito, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Você conhece a tua verdade e aí você consegue se sentir mais livre, mais solto, mais leve, para poder realizar as coisas. E aí tudo começa a acontecer nesse ritmo, né? Porque tudo aquilo que a gente não conhece trabalha contra nós, né? A ignorância que nós temos acerca de várias coisas trabalha contra. Quando você começa a usar isso a teu favor, as coisas começam a acontecer, né? E não esquecendo nunca a responsabilidade que a gente tem sobre os nossos atos, né? Não ficar atribuindo aos outros aquilo que nós deixamos de fazer ou aquilo que a gente faz de uma forma errada.
Não sei se eu estou conseguindo passar essa concepção. Mas é bem isso, é uma frase que eu sempre uso, que é amar mais e julgar menos, né? E só para quem realmente tem essa expansão de consciência, essa maturidade, essa espiritualidade, digamos, consegue fazer isso. Porque a primeira coisa que a gente faz, quando a gente vê alguém, ou às vezes a gente conversa sobre alguém, é julgar, né? E se a gente, como diz o ditado, quem não tiver nada de errado que joga a primeira pedra, né? As pessoas gostam muito de julgar. E eu acho que a pandemia, não sei se eu estou errada, fez com que muitas pessoas se reconectassem, né, buscassem o espiritual. E eu sinto assim que muita gente buscou o espiritual, né? Apesar das casas espíritas, das igrejas estarem fechadas, a maioria, as pessoas buscaram ajuda, buscaram leituras ou até mesmo na internet. E aí eu queria que tu fizesse um comentário, como que tu vê essa vida digital, essa vida mais digital, esse mundo mais digital versus espiritualidade, se ela beneficia ou não, né? Eu acho, tá? Eu disse, o meu ponto de vista é o seguinte, a internet ela dá mais espaço de expansão de conhecimento e também de você ter acesso a conhecimento. Então, tu não pode estar lá numa casa espírita ou numa igreja, mas tu tem acesso à internet e tu consegue ouvir áudios, tu consegue ir para o YouTube, tu consegue ir para o Instagram ou para o Face mesmo. Tem um campo de possibilidades de conhecimento, como esse encontro com você agora, né? Que você está lá em Tapes, eu em Santa Cruz, a gente está aqui se conectando. Então, eu vejo assim, o digital muito positivo. E eu estou estudando, inclusive, e vendo e falando muito da questão, né, de que o pessoal critica, porque a internet afasta e tal. Claro, afasta, nada como o pessoal, né, Cris? Não tem como o pessoal, um abraço, um aperto de mão, né? Não tem, nada substitui isso. Mas, imagina, quando eu morei em São Paulo, tá? Há uns 25 anos atrás, mais ou menos, não tinha. Né, a minha mãe não tinha internet, não tinha acesso a um WhatsApp vídeo ou um Zoom, nada pra gente se falar. A gente se encontrava com hora marcada, às vezes no final de semana, por telefone, não tinha nada do que tem hoje, sabe? E então hoje as facilidades são muito grandes. Só que elas devem ser aproveitadas de forma positiva, né? Buscando o que é bom no mundo digital, buscando conhecimento da sua área, buscando esse reforço espiritual, né? Enfim, a gente hoje faz grupos de estudo via Zoom online, né? E é um momento muito importante. Então, basta realmente você aproveitar essas oportunidades e crescer com isso, né? Não sei se eu tô certa. Tá certíssima. O que a gente tem que fazer, a gente tem que ir se adequando. Imagine você se hoje a pandemia que nos dá uma restrição presencial nos desse uma restrição digital. Que viesse um vírus e nos deixasse sem a conexão. Jamais, em tempo algum, nós tivemos tanto através das mídias digitais. A doutrina espírita, por exemplo, ela se agigantou nessa pandemia, porque tem live, tem 3, 4, 5, 6 lives por dia, depende de onde você se inscrever, você tem conteúdo abundante, você tem informações, formas de estudar, formas de se conectar, que antes a gente deixava um pouco de lado, porque tinha o presencial jamais desprezado, porque nada substitui aquele olho no olho, aquele abraço, aquele trabalho dentro de um lar espírita em que você está ali, os médiuns estão ali doando de suas energias, né, dos seus fluidos, conectados com os fluidos da espiritualidade. Então, presencialmente, a gente se sentia, né, com mais vigor. Mas nada disso deixou de acontecer depois da pandemia. Eu vou te contar rapidamente que em 2018 eu tive
uma intuição muito forte de criar a Casa da Prece Chico Xavier Online TAPS. Ora, agora que ela vai ser construída fisicamente, mas desde 2018 ela existe online e nós fazemos atendimento fraterno, são 2 atendimentos por dia, gente do Brasil todo, a agenda está cheia até agosto, são pessoas que encontram ali um canal para falar sobre si, suas mazelas, seus problemas, e a gente numa visão doutrinária, né, numa ótica da doutrina espírita, agregado com a experiência que a gente tem de vida, falar para aquela pessoa. Quantos vieram dizendo, eu vou cometer o suicídio porque eu acho que não tem mais jeito? E quantas vezes a gente teve um retorno dizendo, olha, as coisas não melhoraram tanto, mas eu já não penso mais nisso. Quantas mães em sofrimento porque seus filhos partiram, que as casas espíritas fechadas, as igrejas fechadas, não tinham com quem falar, encontraram no meio digital, encontraram através dessa conexão o mesmo carinho, o mesmo amparo para ter uma palavra amiga. Então, a doutrina espírita, em especial, está mais conectada do que nunca. Quem é desse meio, ou quem quer busca na internet palestras espíritas, vai encontrar. Então, e outra coisa, no mundo espiritual, o que menos se preza é a parte física, porque lá a conexão deles é muito mais avançada do que a nossa, porque é pelo pensamento, né? E nós, quem sabe, estejamos agora vivenciando um experimento para daqui a pouco nós termos uma tecnologia ainda mais avançada. E o caminho, com certeza, hoje você não pode mais falar em conviver, em estar no mundo, em prestar o teu apoio, em dar a tua participação sem os meios digitais. Não tem mais como. E deixa eu te perguntar uma outra coisa, Cris. A tua visão, tá? Como médium, espírita, sobre toda essa questão da pandemia, né? Qual é a tua visão? Qual que foi a proposta, o propósito dessa pandemia? Na tua visão, na visão que tu ouve dos espíritas em geral. Certo. Nós já tínhamos dito, já foi dito por Chico Xavier há muito tempo atrás, que a gente passaria por uma grande provação, né? E eu vou te falar o que eu percebo. Veja bem, é a minha opinião, tá? Isso não é a opinião da doutrina espírita em geral, até porque eu gosto dessa coisa da fé raciocinada e da gente poder filosofar e da gente poder formar. Eu vejo assim, o planeta Terra estava indo numa condição de decadência em todos os aspectos, moral, espiritual, material. A nossa relação com o mundo estava tão feia, né? A destruição do meio ambiente, a destruição aos próprios semelhantes, guerras frias, né? Não aquela guerra estourada, a Terceira Guerra Mundial, mas muitas guerras acontecendo bem perto de nós, pessoas morrendo de fome, morrendo de frio, o planeta estava feio. Então, agora de uma forma bem simples, assim, que sai do meu coração. É como um pai que olha para os seus filhos fazendo aquela briga, toda aquela família, aqueles filhos todos bagunçados, e ele diz, chega, vai todo mundo para o cantinho do pensamento. Vocês vão refletir sobre que rumos estão dando para vocês e para o planeta. Vocês vão ficar aí até... Pensando. Era sabido... Isolamento para pensar. Sabido. Exatamente, isolamento para pensar e deixar cair a máscara. Nessa hora, eu faço, né, um contraponto. Use máscara, mas deixe cair a máscara. É nesse momento que você deixa cair essa máscara que te leva a um falso bem-estar social e olha para dentro, dá de cara contigo e fala, vou me modificar, e eu me modificando, eu contribuo para um mundo melhor, né? Então... nós ainda estamos no cantinho do pensamento, porque se você o que foi o susto em janeiro do ano passado, em fevereiro, né? Fevereiro de 2020, março, aqui né? Foi março. 28, 29 de fevereiro, foi por ali, né? 28, se não me engano.
com o que nós estamos hoje, principalmente a galera jovem já não está mais nem aí, não estão mais assustados. Então, assim, nós precisamos voltar ao normal, mas nunca, jamais o normal de antes. Que a gente volte num normal melhorado, porque essa foi. Não importa se o vírus foi um erro lá do laboratório e daí causou essa pandemia, não importa. Ele foi usado, né? Poderia ser uma guerra onde haveria muita destruição material e os danos seriam muito maiores. Não se estaria brigando hoje, eu quero trabalhar, abre comércio, fecha comércio, abre comércio, fecha comércio. Estaria se brigando por um prato de comida, porque nós poderíamos estar com sede, com fome e com nossas casas destruídas, sem lares, sem nada. Mas olha, nós somos abençoados, né? Foi a pandemia que levou muitas vidas e nada é por acaso. Nós temos aí muitos irmãos que partiram no tempo certo, porque há uma programação de reencarne, no qual eles sabem como vão partir, de que forma. Mas há também os suicídios inconscientes, que é, por exemplo, aquele que bebe demais, que come demais, que acaba com o seu organismo, e assim aquele que não se cuida, não usa máscara, não passa álcool gel, não respeita essas medidas sanitárias, é um suicídio inconsciente. Ele acaba pegando o vírus pega ele e ele morre. Então não era aquele momento, mas ele foi porque ele não se cuidou. Tá tudo É bem programado. isso. Tá E tudo Cris, ali. eu queria que tu falasse um pouco mais do livro, como que surgiu, em que momento veio essa mensagem para você, alguns pontos do que ele aborda para despertar interesse do pessoal comprar, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais dele, Claro, para claro. deixar essa mensagem e deixar a tua mensagem final aí para quem está nos assistindo. Por favor, coraçãozinho, compartilhem essa live com os amigos, com os conhecidos. Comentem, quiserem fazer alguma pergunta para a Cris, podem perguntar, tá? Que ela responde. Sabendo responder, eu respondo. Mara, esse livro, eu não tenho dúvida alguma que ele veio como um atendimento a tantas preces, de dias em que eu dizia, Senhor, nós precisamos fazer mais. Eu sonho desde a minha infância em construir um lugar para trabalhar com crianças, adolescentes e jovens. Por mim, abraçava todo mundo, comunidade inteira, velhos, idosos, doentes, todos. Mas não dá, tu acaba tendo afinidade por um grupo, né? E eu sempre pedi. Na verdade, esse livro é uma reescrita de um livro que eu recebi, acho que há 10 anos, que era esse mesmo, com outro título. Eu perdi o arquivo para as pessoas para as quais eu mandei para avaliarem, também não tinham mais o arquivo, foi algo assim, né? E aí, um dia, no mês de junho do ano passado, eu disse, meu Deus, e agora, com pandemia, agora mesmo que vai ficar difícil. E aí vem Tiago e me diz, vamos trabalhar? Vamos lá. Quando eu estava no quarto capítulo desse livro aqui, ele me disse, eu conto isso, né, um pouco sobre o autor e a médium aqui, eu conto. Quando estava no quarto capítulo, ele disse, você não está lembrando dessa história? E eu realmente não estava lembrando. Passaram-se tantos anos, vieram outros livros, né? Até porque o livro não é meu, eu fui só um instrumento. Se eu tivesse escrito, eu, Cristina, claro que eu lembraria, né? Eu disse, não estou lembrando. E fui atrás e tal. E aí, depois eu reconheci que era o mesmo, era uma reescrita que veio agora como Quando as Almas se Reencontram. Foi Tiago quem editou a capa, ele pediu que fosse assim. E foi um trabalho lindo. Em 12 dias a gente fez esse livro, né? Um trabalho de dedicação, de disciplina, e tem mais 4 para ser lançado, no tempo certo acontecerá. Mas isso aqui é a única coisa de concreto que a gente tem para construir a casa do Chico. É através desse livro que a gente vai conseguir ir e começar a trabalhar. Eu considero isso aqui um presente do céu, sabe? Honrada e disposta a trabalhar cada vez mais pelos meus semelhantes, a trabalhar cada vez mais
para levar essa palavra esclarecedora de Jesus, que não tem, se alguém disser, ai, que chato ficar falando em religião. Gente, eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus. Jesus são todas, né? As religiões. Eu estou falando de Jesus, desse irmão amado que esteve aqui conosco, que nos mostrou e que continua no meio de nós, porque ele está em cada um. Está em ti, está em mim, está em tudo, está na natureza. E se eu tivesse algo a pedir hoje, o meu pedido seria, se você puder, se você quiser, adquire o livro. Esse dinheiro vai inteirinho lá para a casa do Chico. E mesmo que você não queira, que você não possa, enfim, por algum motivo, a Terezinha Toneto, suspeita, minha irmã, viu? Ela disse que o livro é lindo. Mesmo que você não queira, não possa, ou isso ou aquilo, desejo para nós que dê tudo certo, emane essa energia linda que a gente tem, que é capaz de construir sonhos, né? De remover montanhas, a gente pode muita coisa. Mande para nós pelo menos isso, né? Essa tua energia de amor e de conseguir realizar esse sonho. Sim, o livro está à venda, tem uma propaganda no meu Face, Mara Garski, onde tem o meu telefone, o telefone da Cris, né, para entrar em contato, para adquirir o livro. E como ela disse, é muito importante para que essa obra lá se realize. Uma casa espírita é um local que entram todas as religiões, na verdade é um local de espiritualidade mesmo, né, que é onde todos vão católicos, vão luteranos, vão evangélicos, vão todos lá se conectar com um momento bom, um momento de paz, né? Então é importante essa obra para a Cris e a gente se encontrou por aí e agora nos conectou com essa tarefa, essa tarefa aí de comercializar esse livro para que contribua para que essa obra aconteça. Então entre em contato aí, Mara Garski, no meu Face, no meu Instagram, ou com a Toneto Cristina, que é o Instagram dela, né? Isso. Mas tem a... Hã? Tem a @Casa do Chico Tapes RS, que também vai conseguir localizar lá. Nós vamos começar em breve a venda online, tá? E tem o e-book, tem ele digital na plataforma da Amazon, tá? Você mas é e-book, tá? Não é o livro físico. Você pode digitar na pesquisa pelo autor, Cristina Toneto, ou então pelo título, Quando as Almas se Reencontram. Você pode comprar na plataforma da Amazon, foi lançado em dezembro, foi antes do físico. E é isso. Quando retomarmos a esse normal melhorado, Deus permitindo, eu quero sair Brasil afora, onde for preciso fazer uma palestra espírita, divulgar o livro, realizar a venda, voltar com o dinheirinho, voltar não, botar tudo no Pix lá, já vai no Pix, né? Tudo digital, uma coisa boa. E construir logo e realizar esse sonho. O livro é lindo. Gente, não fui eu que escrevi, então eu posso falar como leitora. A gente aprende muito acerca da importância do perdão, da importância do recomeçar a cada instante. Você muda nesse momento, tá tristinho, tá para baixo, tá achando que as coisas não estão... Oi, sai dessa postura mental, tu já entra numa conexão com Deus, com esse ser superior e busca forças. A gente pode, a cada instante, se modificar para melhor. Tem alguém dizendo que o livro é maravilhoso, minha mãe está lendo, mas eu não consigo ver quem é. Não consigo ver quem é que falou isso. Carlinhos, tu consegue ver, Mara? Não. Quem é que disse? Não consigo ver pena. Deixa eu ver. Carlinhos. Não sei mais o que, Carlinhos, perdão, tá? Mas, muito obrigada. A sua mãe é uma querida. E ela deve ter, assim,
ser uma pessoa carinhosa, porque é uma história linda em que a gente percebe que pessoas que têm pouco, muito pouco, apenas o essencial mínimo para viver e se sente feliz. E a gente, em contrapartida, vê pessoas que têm muito, têm até demais e não conseguem encontrar a verdadeira felicidade. Falam da busca de um amor, e aí a gente também se pergunta o que é amor, né? Qual é a concepção que as pessoas têm do amor. Tem muita gente que confunde paixão com amor, tem muita gente que não compreende que amor, ele é tudo que for bom, né? É amar ao próximo, amar a Deus e amar a si mesmo. E aí não tem jeito. A consequência disso que vai voltar para ti pelo leito vai ser amor também. Vai ser as coisas dando certo. Tu teria alguma frase de fechamento, assim, de mensagem final para todos nós? Porque essa live, ela fica depois no meu YouTube, tá? Também fica no Instagram. E tu teria uma mensagem final para deixar para o pessoal que vai nos assistir hoje, amanhã e sempre. Quando houver YouTube, vai estar lá. Oba! Eu acho que seria uma mensagem de espírito para espírito. Eu queria dizer para você que você é tão importante, você é tão fundamental para a construção de um mundo melhor. Olha para dentro de ti, busca aquilo que você tem de melhor e põe em prática. Olha ao teu redor, estenda a mão. Tem muita gente precisando de um auxílio e não é só um auxílio material. Tem gente ávido por receber um carinho, um sorriso, uma palavra amiga, alguém que te olhe nos olhos e diga, olha, calma, isso que você está passando vai passar, porque tudo passa e a gente pode modificar. Nós podemos modificar tudo. Jesus já disse, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. A gente precisa acreditar nisso. Nós precisamos ter determinação de querer as coisas, de querer a evolução. Mas vamos nos centrar mais no ser do que no ter. Porque a gente sendo, acaba tendo. É algo grandioso essa conexão com Deus e com o mundo todo, com o universo. Não desanima nunca, não desista, não pare de sonhar. Isso parece música, né? Mas não para de sonhar, acredita, sabe? Persista, não desista. Porque se Deus é por nós, quem vai ser Quem contra será nós, contra né? nós? Vamos em frente. Com a bênção de Deus, com a proteção de Deus, agradecendo aqui a tua participação, muito grata por aceitar o convite. E com certeza, breve teremos todos esses livros vendidos, tá? Porque eu sei que é por uma boa causa. Conversando contigo, encontrei mais uma pessoa iluminada nessa minha nova vida, digamos. Com a pandemia, eu conheci tantas pessoas novas e entre elas você. Um ser de luz muito grande, tá? E tá travando. O desejo vai acontecer, porque quando a gente tem um ideal, a gente tem um propósito, né? A gente tem uma visão, uma missão, um propósito honesto, correto, tudo converge a favor. Eu tenho certeza que a tua casa breve vai estar lá para te realizar o teu desejo aí de ajudar as pessoas, tá? Um abraço grande, muito grata, tá? Muito obrigada, Mara. Obrigada a esses amigos queridos. Obrigada por tudo. Gratidão que a gente siga. Obrigada a todos que nos assistiram também, né? Claro, óbvio, tiraram um tempinho para nos ouvir. E compartilhem a live aí, que tem uma mensagem muito linda, espiritual. Então, quem puder ainda, entrar no Instagram e divulgar, compartilhar também no YouTube na próxima semana, porque com certeza a gente precisa apoiar esse projeto, ajudar a divulgar o livro
e que com isso a gente estará ajudando aí numa, digamos, uma tarefa bem interessante, porque lá vai acolher muitas e muitas pessoas, certo, Cris? Exatamente. Um grande é abraço a melhor todos, gente muito, muito, perceber. muito obrigada. Tchau. Obrigada a todos, um grande abraço. Tchau, Mara. Muito obrigada. Tchau.